E aí, Digi-escolhidos, como estão vocês neste dia maravilhoso? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, a partir de hoje a gente vai começar umas séries muito legais, que são onde eu vou pegar certos grupos de Digimons e eu vou falar de um por um, fazendo um vídeo sobre cada um dos membros desses grupos. E eu decidi que, como o primeiro vídeo que eu fiz para o meu canal foi sobre os 10 guerreiros lendários, os 10 guerreiros do passado, eu ia pegar esse grupo primeiro, né? Então, começando as séries onde eu falo de cada um dos membros de cada um desses grupos, eu vou começar a partir dos 10 guerreiros lendários do passado distante. E eu decidi que eu vou fazer alguns sorteios, né, comigo mesmo, para decidir qual vai ser o próximo e por aí vai. E dessa forma eu escolhi que o primeiro de todos dessa lista vai ser o Troiamon, ou Ancient Troiamon, como é o nome dele, né? Ancient Troiamon, esse cavalo de madeira gigantesco. Vamos conversar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre ele. Bora começar, pessoal. Então, você já ouviu falar no cavalo de Troia? Ou já recebeu alguém falando, esse é um presente de grego? Se você não conhece essas expressões, saiba que elas existem por causa da Guerra de Troia. A história dessa guerra foi contada por Homero em uma epopeia chamada Ilíada. Junto com a Odisseia, ela é a mais importante obra do poeta grego. Certo? Acontece, pessoal, que um dia, Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. Certo? O rapto deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra com Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. Certo? Os troianos eram muito espertos, os troianos eram muito resistentes. Entre os gregos estava um velho conhecido como Ulisses. Ele bolou uma estratégia que praticamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. O exército grego deixou o cavalo em frente à porta da entrada de Troia e começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra e que o cavalo era um presente para eles. Decidiram trazer o cavalo para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para poder fazer o cavalo entrar. Mal sabiam eles. À noite, quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Outros soldados, aproveitando o buraco da muralha, invadiram a cidade. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o palácio real. A guerra acabou com a vitória dos gregos e Helena foi levada de volta para Esparta. Então, pessoal, em primeiro lugar, agradeço já as pessoas que me alertaram que a história que eu tinha lido antes estava errada. Em segundo lugar, podem continuar com a história do vídeo. Para começar, vocês têm que entender que cada um dos 10 guerreiros lendários mantém um tipo de elemento. Então, por exemplo, o Ancient Troiamon usa o elemento da madeira, certo? Então, ele é baseado na madeira, seus ataques são baseados na madeira, o corpo dele é feito de madeira, e todos os outros 10 guerreiros lendários, cada um tem seu próprio elemento. O que acontece é que eles viveram no passado super distante. Nesse passado distante, eles eram praticamente alguns dos Digimons mais fortes daquela época e que protegiam o mundo digital. E normalmente eles não se uniam tanto assim, mas acredito que se um perigo muito grande acontecesse, eles se uniriam com certeza. Que foi o que aconteceu, a gente já sabe disso. Ancient Troiamon, eu acho ele muito legal, até pelo fato dele ser diretamente baseado numa coisa histórica, né? Não num deus, não numa entidade, assim, não. Ele é baseado em uma figura de madeira criada por um reino para poder ganhar sua guerra. Então eu não consigo ver esse Digimon com uma personalidade muito corajosa. É uma coisa que eu tenho pra mim, tipo, por ele ser um Digimon baseado numa história meio covarde, digamos assim, né? Meio
enfiando a faca pelas costas, digamos assim. Eu acredito que ele seja um Digimon onde ele tem ele pode ter dois tipos de personalidade. Ou ele vai ser um Digimon meio covardão, né? Que vai fazer as coisas meio que sempre pelas suas costas, deixando você acreditar que ele na realidade não quer lutar com você. Ou ele vai ser aquele Digimon extremamente sério e quieto. Então, por exemplo, se vocês já jogaram Shadow of the Colossus, ou se vocês já jogaram Zelda Breath of the Wild, eu vou citar duas coisas que eu acho que talvez o Ancient Troyamon seja semelhante a elas. No Shadow of the Colossus, eu acho que ele pode ser parecido com os Colossus. Então, aquele ser gigantesco e super poderoso que caminha por aí, não fala muito e tá sempre, sabe, com aquele olhar assim por cima de todas as coisas, porque ele é muito grande. Ou no Zelda Breath of the Wild você tem aquelas ruínas antigas que são quase como uns robôs gigantes que andam pelo mapa, assim. Eu acho que ele ou é parecido com essas coisas, ou ele é um cara meio covardão. Então, entre essas duas, eu de longe não acho que ele é um Digimon super corajoso, né? É muito interessante a gente dar uma olhada na parte dos ataques dele, né? Que eu acho que os ataques dele refletem bem isso que eu tô falando. O ataque principal dele chama Canhão Surpresa. Ele tem um canhão, ou alguns canhões na parte do peito de madeira dele, e a própria boca dele é um canhão, né? Então acredito eu que ele usa esses ataques para pegar os inimigos dele de surpresa. Vamos supor que ele fique quietinho lá no canto dele, aí o cara venha de frente com ele e ele dá esses ataques no cara, tipo, que o cara acreditava que ele não ia fazer isso, mas ele faz. E daí, o segundo ataque dele, que eu acho que é o mais interessante, ele chama Epeus Gimmick em inglês, né? Ou seriam os truques de Epeus em português. Aí que tá, pessoal. Essa é uma parte bem interessante, porque Epeu ou Epeus era um comandante de um exército que lutou durante essa época da Guerra de Troia, e ele comandava vários navios de guerra com vários soldados que ajudavam ele, né? E ajudando a Grécia, obviamente, e ele participou de tudo isso. Então acredito que por ele ser um cara muito, talvez, esperto e que usava de várias artimanhas durante suas batalhas, principalmente como um comandante, né, e um soldado, eles decidiram aplicar esse nome no personagem, nesse ataque, né? Então, adorei, inclusive adoro esse tipo de referência, né, galera? É interessante que o Ancient Troyamon tem um ataque com esse nome, né, que chama os Truques de Epeu, que ele usa todos os truques que ele tem no corpo dele, né? Que é dito na descrição dele, que o corpo dele é cheio de truques e artimanhas e canhões e engrenagens e armadilhas. E ele usa de tudo isso para estar conseguindo derrotar os seus inimigos. O que é muito interessante, né? Porque isso provavelmente nos prova que o Ancient Troyamon é muito, muito, muito grande. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente assiste o filme do Digimon Frontier, que eu vou citar ele várias vezes durante esses vídeos dos 10 guerreiros, a gente tem uma visão de uma pequena porcentagem, de uma pequena parcela da força e do tamanho que os Ancient Digimons possuíam. Então você vê lá o Ancient Greymon e o Ancient Garurumon. E provavelmente todos os Ancient Digimons eram gigantescos daquela forma. Eles eram muito grandes, eles eram tipo maiores do que provavelmente qualquer coisa que você já tenha visto em Digimon. Talvez um ou outro sejam do tamanho deles ou um pouquinho maiores, mas eles eram muito, muito grandes. Do tamanho de castelos, do tamanho de montanhas, né? E é dito na descrição do Ancient Troyamon que ele é o maior de todos eles. Então eu imagino que ele seja uma coisa grotescamente grande, ele seja de verdade uma montanha. Aquela coisa que você chega perto e fala, nossa senhora, como que isso pode estar vivo, né? Como que isso daqui é uma coisa viva? Mas ele era dessa forma. A ideia é que, graças a esse ataque chamado Truques de Epeu, a gente sabe que talvez, né, o que aconteça? Os Digimons entrassem por dentro dele. E
provavelmente por dentro dele é quase como se fosse uma fábrica, né? Ou um castelo. É isso que eu imagino que seja. Você conseguir entrar por dentro dele, como se ele fosse uma moradia gigante. E por dentro dele, tipo, os caras estivessem lá e tivessem cheios de armadilhas, tipo, armas, aqueles machados que vão balançando de um lado para o outro, explosivos, espinhos e coisas do tipo. Além disso, ele pode com certeza usar essas coisas pelo lado de fora do corpo dele, como se ele fosse um tanque de guerra absurdamente gigantesco, né? Mas eu acho isso super interessante, que ele devia ser uma coisa colossal, de tão grande, e provavelmente alguns dos movimentos dele fossem exclusivamente usados se tivesse algum Digimon andando por dentro dele, porque provavelmente ele era um castelo incrivelmente grande de tamanho, né? Ele era uma coisa assim que você fala, nossa, é até engraçado você pensar que existia um Digimon tão grande assim. A gente tem alguns Digimons aqui e ali que mostram sinais de semelhança, como o Eldoradimon, que é uma tartaruga gigantesca que tem um castelo nas costas. Mas não chega nem perto do que isso seria, né? Ele provavelmente era bem maior que o Eldoradimon, né? Que combina até com os seres ancestrais, né? A gente tem essa conexão na nossa mente, né? Que tipo, ele vivia no passado, então com certeza ele era muito grande. Uma coisa meio dinossauro, sabe? O que é muito interessante. Então, assim, para encerrar o que a gente sabe sobre ele, o fato de que a partir dele passou-se os elementos e os poderes e as habilidades para os Digimons do tipo planta. Então, todo Digimon de planta que você vê que tem alguma semelhança com planta ou com madeira, então, por exemplo, a Palmon e a Togemon, ou o Pinocchimon, ou, sei lá, o Sherrimon, o Vagiemon, de alguma forma eles vieram do Ancient Troyamon. Ele foi o primeiro, certo? Que passou as habilidades para esse tipo de Digimon. E é muito interessante que vocês lembrem-se disso, porque cada um dos Ancient Digimons passaram suas habilidades no futuro para outros tipos e outras classes de Digimons que vieram posteriormente, né? Então, assim, a gente sabe a maioria das coisas sobre esses Digimons graças a descrições, né? Então é o que eu estou usando para falar com vocês. Estou usando um pouco minha criatividade também, espero que vocês estejam gostando. Então, assim, o atributo do Ancient Troyamon é Data. Ele é obviamente nível Mega. Ele é um tipo de planta antiga, certo? Os campos a que ele pertence são o Nature Spirits e o Unknown. E ele pertence, obviamente, ao grupo dos 10 guerreiros. Então, pessoal, assim, só para encerrar, lembrem-se do fato de que através desses Ancient Digimon foram gerados os espíritos usados pelos Digi-escolhidos do Digimon Frontier, certo? Que, logicamente, não tinham o mesmo nível de poder dos guerreiros, dos 10 guerreiros, mas eram, obviamente, muito fortes graças a isso. Assim, espero que vocês estejam gostando. Lógico, esse vídeo não é exatamente uma biblioteca Digimon. Quando eu chegar na biblioteca Digimon desses Digimons, eu vou falar deles também. Mas eu preferi fazer esse vídeo dessa forma porque eu acho que vai ser melhor. São Digimons que merecem bastante atenção e que muitas vezes não tem tanta atenção quanto eles merecem, né? Então, assim, espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, pessoal, como eu sempre digo, deixem um like ou um dislike no vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Se você quer me ajudar, você pode estar compartilhando esse vídeo, levando esse vídeo para qualquer pessoa que você acha que vai se interessar por esse assunto. Você pode estar clicando no sininho aí para você estar recebendo notificações de vídeos novos quando os vídeos novos forem postados. Assim, você vai ser um dos primeiros que vai poder estar assistindo os vídeos. E pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixo um grande abraço para todos vocês. Muito gostoso, muito carinhoso do Genai, beleza? Então, Dia Escolhidos, fui! Até o próximo vídeo, até a próxima live stream, até mais!